Salmo, são só 9 versículos, mas eu tenho tanta coisa para comentar aqui, não só a partir do Salmo, eu quero aproveitar o Salmo para fazer teologia a partir do Salmo. Né? O Salmo não tem uma teologia completa em si, mas eu vou aproveitar o ensejo para tecer alguns comentários pastorais sobre os temas relacionados ao Salmo. Salmo 122, eu vou pregar esses versículos, os 4 primeiros, hoje e os próximos na semana que vem. Se eu estiver vivo e vocês também. Porque vocês morreram, eu acho que não vai ter culto. Então, o Salmo 122, né? Não vai ter culto. Alguém morrer, acabou o culto. Esse salmo, como vários salmos, né? Todos os vários salmos muito conhecidos, nós nos acostumamos com aquelas interpretações habituais, corriqueiras, e vocês vão ver hoje. Vocês vão se surpreender logo com o versículo 1, que é o mais conhecido desse salmo. Ele realmente não quer dizer o que muitos querem dizer. E o fato de ele dizer o que diz é muito mais profundo do que a recitação que costuma ser feita por aí. Nós vamos observar isso. Na verdade, eu acho que o versículo mais intrigante e o mais profundo é justamente o mais conhecido. É justamente esse que é tão proclamado, tem figurinha de geladeira, esmilinguido, vocês sabem. E é o mais profundo do Salmo, esse versículo de número 1, que na versão transformadora diz, eu vou sempre escolher uma versão para ler e vai ser na maioria das vezes a versão transformadora, mesmo que ela seja imprecisa. Porque mesmo que ela seja imprecisa, ainda assim ela é mais próxima da nossa linguagem, então em alguns casos é melhor. Mas eu sempre vou explicar, então a gente pode padronizar uma versão e então eu explico aquilo que for impreciso na tradução. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Agora estamos aqui junto às suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém é cidade bem construída, com muros firmes e compactos. Todas as tribos de Israel, o povo do Senhor, sobem para cá, vêm para dar graças ao nome do Senhor, conforme a lei requer. Esses versículos, por hoje. Vamos orar ao Senhor. Deus, a tua palavra, o Senhor inspirou os escritores, os editores e todos aqueles envolvidos, para que ela chegasse até nós e nos transmitisse a sua vontade, os seus estatutos, aquelas coisas importantes para observarmos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, obrigado pelo teu povo que é formado, é criado, é edificado pela tua palavra, e que o Senhor possa usar a tua palavra nesta manhã para nos edificar em ti, na força do seu poder. Em nome de Jesus Cristo nós te oramos. Amém. Irmãos, o trabalho do pastor, vocês sabem, né? Eu tenho defendido isso em tudo quanto é coisa que eu tenho oportunidade de participar. É seminário, é conferência, é simpósio, é palestra, pregação. Tem algumas coisas que são marcas registradas da minha, digamos, caminhada cristã. E uma delas, uma defesa que eu faço, que é veemente, e que, se Deus quiser, eu vou transformar em livro, é minha defesa de que o ministério pastoral é, por excelência, o ministério de ensino. Em outras palavras, a principal tarefa do pastor é ensinar. E só pode ensinar se for pastor. Eu não tenho dúvida em relação a isso. Biblicamente falando. Mas quem não é pastor não pode ensinar? Pode, mas não a igreja toda. O líder do ensino na igreja é o pastor ou o grupo de pastores. Mas por que isso é tão importante? Porque existem características do ministério pastoral que são imprescindíveis quando associadas ao ensino. Por isso que tem uma lista enorme de qualidades para o ministério pastoral. Porque se for uma pessoa que só sabe teologia, vocês devem conhecer. Tem muita gente que sabe teologia e que não tem a menor condição de ser pastor. Porque não agrega algumas outras características importantes para o ministério. Por isso que quem é pastor precisa saber ensinar, mas não basta saber ensinar. Tem que ter as outras qualidades da vocação. Por que eu preciso começar com isso? Porque, evidentemente, esse salmo é um salmo sobre culto. Mesmo que a gente não enxergue a princípio, mas vocês veem no versículo 1 que a gente se alegra, ou o salmista diz, eu alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aqui é o caminho para o culto. E o trabalho do pastor, dentre outras coisas, evidentemente, consiste em chamar o povo à obediência à palavra no aspecto do culto. O pastor pastoreia, ele ajuda em várias áreas, e uma delas, certamente, é ensinar o povo sobre a necessidade de participar do culto, do comprometimento com o culto. E o culto, vocês sabem, ele se tornou parte central da identidade. Deixa eu só aumentar um pouco essa luz aqui. Ô, Thalita, onde que aumenta esse negócio?
Jesus, mas você vive na escuridão. Agora sim eu vejo a luz. A palavra de Deus foi iluminada agora. Pelo Espírito e pelo tablet. O nosso comprometimento com o culto se torna a parte central da identidade e constituição do povo cristão. Tem o lado ruim disso, não é? Que é o lado em que tem pessoas que só se identificam como cristãs porque vão aos cultos. E não consiste só nisso ser cristão. Mas uma das coisas que faz com que sejamos cristãos é o fato de participarmos dominicalmente dos cultos. Talvez durante a semana também. É um ritual praticado até mesmo por quem vai para o inferno, não é? Tem gente na igreja que participa do culto e vai para o inferno. Vocês sabem disso. E passou a vida inteira na igreja. E tem até uma parábola sobre isso. Eu ensinei uma parábola. Que Jesus sugere que é melhor não perder tempo. Já que você vai para o inferno, não fica aqui não. Vai curtir a vida. Vai para o inferno feliz. Né? Não sei se vocês lembram de uma parábola desse tipo. Se vocês quiserem, depois a gente conversa sobre a parábola. Mas é o que Jesus dá a entender. Fica perdendo tempo na igreja se você é um falso cristão. Vai embora e vai curtir a vida. Se for para ficar aqui, faz a coisa direito, né? E nós, como cristãos, participamos do culto. E tem gente que participa do culto que nem cristão é. Para vocês verem como o culto é importante até para quem vai para o inferno, né? Até para quem vai para o inferno, o culto é importante. Com o passar do tempo, vocês sabem, né? A maioria de nós aqui tem bastante tempo de cristianismo. O Mateus tem quantos anos na caminhada? Uns 5 anos? Com o passar do tempo, esse comprometimento vai se definhando, vai se esfriando, vai se desgastando. Vários motivos. Aliás, uma das nossas grandes lutas no cristianismo é a perseverança no servir a Deus em todas as áreas da vida. E uma delas, evidentemente, é o culto. O culto também é afetado pelo tempo de caminhada cristã. E também nós somos frequentemente confrontados com o desgaste da moral cristã, né? A bancada evangélica é um exemplo, os pastores do MEC é outro exemplo, e a gente fica um pouco desgastado do mundo cristão porque parece que todo mundo é hipócrita e a gente vai à igreja e olha em volta e fala: o que eu estou fazendo aqui? Sem falar que o mundo também combate contra a nossa fé o tempo todo e coloca em xeque a nossa fé e a gente fica às vezes desgastado a ponto de parecer que o culto já não é mais tão importante. Uma das maiores aflições do ministério pastoral tem a ver com o culto. Quando você ouve os vários motivos por que as pessoas decidem não ir a algum culto e abandonam, às vezes, definitivamente a comunhão, e você ouve coisas como: hipócritas demais na igreja, eu não quero ir por obrigação porque eu acho que Deus não aceita, ou o domingo é o único dia para dormir mais tarde, então não vai dar para ir ao culto. Os pastores descobrem com relativamente certa rapidez que não adianta exortar às vezes essas pessoas, porque o que está por trás dessas desculpas é uma questão salvífica. O culto é parte da vida do salvo. Quem é salvo é convertido, é regenerado, está em processo de santificação, foi justificado por Cristo e está adotado na família de Deus. É automática a necessidade do culto e estar com o povo de Deus. Portanto, é sim um problema de conversão o abandono do culto. Então, quando o pastor exorta, talvez ele está exortando alguém que não é verdadeiro cristão. Ele rapidamente vai perceber que existe uma associação profunda entre a necessidade da comunhão com o povo de Deus e a conversão. Claro que a gente resiste um pouco a essa associação, mas a gente vai perceber com o passar do tempo que várias características próprias de quem vai à igreja são características de cristãos. Eles querem ouvir a palavra de Deus proclamada, eles querem ouvir o testemunho cristão das outras pessoas, eles querem se associar com aqueles que confessam o nome do Senhor. O desejo de estar na presença do Senhor está de algum modo associado à própria conversão. Então, e os pastores vão descobrir que as desculpas que as pessoas dão não são mais do que desculpas esfarrapadas mesmo, para pessoas que querem abandonar a fé, ou pessoas que estão com problema. Eu também me preocupo, e eu acho que alguns de vocês já perceberam, que uma das minhas abordagens com relação à ausência aos cultos, vocês sabem que não é a parte da obrigação de frequentar o culto, mas é a minha percepção de que a ausência ao culto às vezes está relacionada com a falta de fé, ou com o pecado, ou com alguma outra dessas variantes. E todo mundo que é membro da igreja já notou que eu investigo. Eu não estou preocupado se vocês deixaram de vir à igreja porque a igreja está vazia. Eu prego para 2, 3 pessoas, já faz bastante tempo, não tem problema com isso. Tem pastor que fica ofendido, particularmente ofendido se as pessoas não vão à igreja porque ele não tem para quem pregar. Gente, eu não sei se vocês já viram, mas eu já preguei só para a câmera.
E durante a pandemia eu preguei só para a câmera. E já teve vez de eu chegar aqui e pregar só para a câmera. E para mim tá tudo bem. E eu quase falei em línguas pregando para a câmera. O problema com isso, não acho que é um problema particularmente com o pastor, que tem pastor que é vaidoso, não que eu não seja, eu também sou. Mas tem pastor que é mais vaidoso do que eu, a ponto de achar que as pessoas o estão particularmente ofendendo porque não vão à igreja ouvir a mensagem que ele tem para pregar. Não costuma ser essa a minha abordagem. Eu geralmente fico preocupado com os elementos relacionados à salvação associados ao culto. Ou seja, existe uma forte associação entre o desejo e a necessidade de estar na igreja e problemas de ordem moral, espiritual, psicológica, emocional. São esses fatores que acabam desencadeando a ausência aí. Como também a ausência a qualquer outro local. A diferença entre você ficar triste, angustiado e não ir ao trabalho, triste, angustiado e não ir à escola, à faculdade, é que nenhum desses lugares são hospitais. A igreja é. A comunhão é. O bálsamo do Espírito Santo, a presença de Deus e a graça de Deus se manifestam no culto. Quando a palavra de Deus é cantada como nós cantamos. Nós cantamos a palavra. A maioria das nossas músicas refletem a teologia da Escritura. Quando nós lemos a palavra em conjunto, quando nós participamos do sacramento e tomamos o pão e bebemos o suco, tudo isso contribui para a fortificação espiritual do corpo de Cristo. Este lugar é diferente de todos os outros. E obviamente, quando eu digo lugar, não me refiro ao espaço físico, mas me refiro à reunião do povo. O Salmo 122 é um excelente exemplo de uma pessoa que decide ir à igreja prestar culto a Deus. O Salmo, ele apresenta o que acontece com a igreja quando ela se reúne e mostra alguns elementos bíblicos que permeiam o culto. Como eu disse a vocês, não temos uma teologia completa do culto no Salmo 122, mas ele nos dá vários elementos para percebermos como é a adoração comunitária que Deus deseja. Nós sabemos que Deus estabeleceu um dia para descanso, não foi nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos não tem lá para guardar o dia do sábado, mas Deus descansou no 7º dia, no Éden, na criação do mundo. Lá foi estabelecido. Irmãos e irmãs, o dia de descanso é anterior aos 10 mandamentos, portanto ele é eterno. Não que os 10 mandamentos não sejam, os mandamentos vocês ainda têm de cumpri-los, inclusive a guarda do sábado. Não precisa ser o sábado, mas tem que ser um dia, no mínimo, para ser guardado. Vocês já sabem isso, eu já tenho defendido isso há bastante tempo. Essa é a introdução para a gente poder estudar um pouquinho mais o texto, da perspectiva da adoração do culto. Vamos começar com o versículo de número 1, o famoso versículo. Alegrei-me quando me disseram. Começando pelo primeiro verbo, o verbo alegrar. A gente geralmente tem uma carga de significado para as nossas palavras da língua portuguesa. E quando nós falamos alegrei-me, parece muito mais um sentimento. Quando você diz eu estou alegre, pode ser que alguém perceba porque você está saltitante, está sorrindo, aí alguém pergunta, nossa, o que aconteceu hoje? Você viu um passarinho verde? O que aconteceu que você está feliz, não é? Mas a felicidade é primeiramente um sentimento. A palavra hebraica para alegrar-se não reside num sentimento, mas numa expressão. A gente talvez traduziria melhor se traduzíssemos por júbilo. Ou como rejubilar-se, porque o que o salmista está querendo dizer aqui é que ele ficou cheio de júbilo. Não é uma alegria no sentido sentimental e emocional, aquela alegria que deixa o coração quentinho, mas é um rejubilar, é quando você ouve uma notícia e você salta de prazer e de alegria e de expressão física por causa daquilo. Um exemplo que aconteceu na minha vida mais de uma vez é de ser aprovado em algum processo seletivo. É da hora. Quando eu fui aprovado no vestibular, a parte triste disso é que eu estava trabalhando. Eu estava dentro da escola que eu trabalhava. Eu fui aprovado no vestibular e vi na escola. E aí não tinha ninguém para eu abraçar, para eu gritar e tal. Era meio chato, né? Ter receber abraço de colega de trabalho. Né? Eu queria comemorar com a família e tudo, né? Fiquei sabendo no trabalho. Mas o pessoal começou a me ligar, que descobriu que eu tinha passado. A gente, quando descobre um negócio desse, a gente não fica contido. A gente fica emocionado.
Né? A gente fica meio... Quando eu passei no mestrado da PUC, eu não fiquei tão emocionado quanto quando eu consegui a bolsa de 100%. E as pernas ficaram até moles, porque a mensalidade é caríssima. E você fica tão alegre que a sua expressão geral muda. É isso que está acontecendo no Salmo. A gente sabe que é isso que está acontecendo no Salmo, porque essa alegria, irmãos e irmãs, ela é comunitária. O salmista rejubila, o salmista salta de prazer quando outras pessoas vêm até ele e dizem: vamos à casa do Senhor. Mas tem um outro elemento aqui que também não está, eu diria, tão claro na tradução, porque o salmista diz que ele rejubilou, saltou de prazer e alegria, essa é a ideia, não quando me disseram, porque dá a impressão que as pessoas vieram, disseram a ele, foram embora e ele ficou aqui saltitante de alegria. Não é essa a ideia presente aqui. O que está acontecendo aqui é que o povo vem até o salmista, essa é a ideia, e eles não dizem e vão embora, mas ele se alegra com os que dizem. Porque eles não vieram, disseram e foram embora, mas ele se alegrou com aqueles que disseram. Essa é a melhor tradução. Portanto, o salmista não rejubila sozinho, mas ele se rejubila com aqueles que disseram. Portanto, esse rejubilar é um rejubilar coletivo. Ele não está alegre sozinho. A impressão que nós temos pela tradução é essa: eu me alegrei quando me disseram. Mas não, eu me alegrei com aqueles que vieram me dizer. Então é uma alegria coletiva, expressa na coletividade. Vamos à casa do Senhor. Talvez seja importante dizer, também com relação a esse aspecto do vamos à casa do Senhor, eu disse para vocês que esse é o meu versículo favorito. Porque também não é vamos. É uma difícil tradução. O vamos aqui, na verdade, está no futuro. Então, ele está dizendo: eu rejubilei, eu saltei de prazer com aqueles que vieram me dizer que estamos indo à casa do Senhor. Portanto, ele não simplesmente veio receber a notícia, ele não simplesmente se alegrou com aqueles que trouxeram a notícia, ele se alegrou com aqueles que trouxeram a notícia enquanto ia juntamente com eles a caminho da casa do Senhor. Portanto, o rejubilar aqui é no caminho. Gente, e quando eu estava estudando isso, a primeira coisa que veio à minha mente foram as várias situações que eu acho que quase todos vocês já passaram, daquela áurea de adoração e de expectativa e de alegria, quando a gente se reúne para ir em algum lugar junto. Vocês já devem ter ido em acampamento da igreja, ou em festa de batismo, quando vai batizar fora, no rio, no mar, sei lá, e que a igreja vai no busão. Vocês já fizeram isso, não já? E um pega o violão e tá, a gente vai cantando no busão, e um pega uma música, puxa a outra. É essa alegria comunitária do ir junto, do estar todo mundo junto, indo a caminho da casa do Senhor, que é a alegria do Salmo. Se isso é assim, fica uma pulga atrás da orelha, porque culto de domingo não tem nada a ver com isso aqui. Porque as pessoas vão dizer assim: hoje é dia de culto, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Os judeus iam 3 vezes por ano a Jerusalém. 3 vezes por ano. Não era um evento comum. A alegria aqui é do evento incomum. É a alegria daquilo que não acontece sempre. Depois, se vocês quiserem conferir o texto bíblico que vai mostrar essas festas judaicas que acontecem 3 vezes ao ano, nas quais eles se reúnem em Jerusalém, está em Êxodo 23, do 14 ao 17, 34, do 22 ao 24. São as festas famosas, a festa da Páscoa, das colheitas e dos tabernáculos, que eles iam 3 vezes ao ano. Então, uma pergunta que nós temos de nos fazer: se a alegria dos judeus era essa reunião pública, comunitária, e a alegria deles estarem juntos a caminho da festa, o que sobra para nós hoje como igreja? O nosso culto dominical não se compara a isso. Não é a alegria do culto dominical, é a alegria da grande festa que envolve todo o povo. Israel tinha esse costume de comemorar essas festas. E eu diria o seguinte: nós cristãos evangélicos,
Já tinha dado um spoiler para o Mateus. Nós viramos domingueiros, mas mais do que isso, nós só ficamos no domingo mesmo. E aqui eu vou fazer uma crítica enquanto faço um elogio aos católicos, porque os católicos, religiosos como às vezes parecem, e muitos deles são, como há muitos evangélicos, eles ainda fazem a quaresma antes da Páscoa. E observem o calendário da quaresma até a Páscoa. Depois da comemoração da Páscoa, eles observam a Páscoa até a festa de Pentecostes. No Natal, eles fazem o advento, antes do Natal. E eles observam o calendário litúrgico. E em todo esse período, eles fazem procissões, eles fazem missas, eles falam sobre o assunto. Da quaresma até a Páscoa, a Igreja Católica frequentemente ensina nas missas sobre a morte e ressurreição de Cristo até a Páscoa. E depois disso, até a festa de Pentecostes, na descida do Espírito Santo, fala-se exaustivamente nas missas sobre o Espírito Santo. E nós, cristãos evangélicos, nem o culto da Páscoa mais a gente observa. O Natal, eu diria, e isso é para ser pesado mesmo, os evangélicos, eles profanam aquilo que é sagrado. Os evangélicos, eu diria, eles paganizam o que é sagrado. Porque o Natal, vocês sabem, e quem é mais chegado me ouve criticar isso já faz vários anos. No Natal, é comida e família. Jesus, a gente vê o horário que sobrar para Jesus. Natal não é mais sobre Jesus, é sobre família. Não, isso é paganismo. E isso é profanação. A alegria aqui é da grande festa que reúne o povo de Deus. E uma delas, olha só, é a Páscoa. Seria o mesmo que dizer que nós deveríamos, como cristãos, ao olharmos esse texto da alegria comunitária do povo em servir a Deus 3 vezes por ano num lugar, deveria nos fazer pensar e deveria nos fazer refletir sobre a importância de termos datas e eventos em que nós conseguimos reunir todo o povo. Porque, de fato, essa parte da rotina é mais difícil. E às vezes a gente estranha o pessoal que gosta só de... O pessoal tem uma música que chama de crente boi, né? Que só vai para a igreja quando tem uma festinha. Porque é o pessoal que gosta de comer carne. Só vai para a igreja quando tem uma festinha. Mas parece que os judeus realmente tinham maior zelo justamente pelas grandes reuniões, pelos grandes eventos. Eu me lembro que, por exemplo, hoje nós temos um culto de ceia. Quando era culto de ceia, quem não ia o mês inteiro ia na ceia, não é? Hoje nem isso mais. O que eu estou fazendo de errado? Eu vou ter que começar a pregar o inferno. Porque nem o culto de ceia mais é respeitado. Porque a gente fala assim, não, tem que ir em todo culto, não só no de ceia, mas gente, já estava bom se fosse pelo menos no de ceia. Mas nem o culto de ceia. E dizer, não, eu vou separar esse domingo, pelo menos, para não deixar de ir. O salmista aqui está falando, irmãos, da alegria da preparação, da alegria do estar junto com o povo, para fazer o culto acontecer. Eles ficaram alegres entre eles pela oportunidade, pela preparação, não pela mera informação de que vai haver um culto, que eles vão para a casa do Senhor. Esse tipo de alegria deveria permear a vida da comunidade cristã. Nós deveríamos nos alegrar mais, nos engajar mais nas atividades coletivas da comunidade cristã, principalmente aquelas que fazem parte da nossa tradição. Isso é um alerta para o esfriamento geral da igreja. Nós deveríamos fazer um esforço para as grandes festas, para as grandes concentrações, para as grandes reuniões, e sermos mais observantes desse ponto. A parte B do versículo, que diz, vamos à casa do Senhor, aqui, talvez, como eu disse, seja melhor traduzir como ir à casa do Senhor. E claro, eles estavam indo, vocês sabem, para o templo de Jerusalém, que era o lugar chamado de casa do Senhor, onde ficava a Arca da Aliança. E claro, vocês têm sempre de se perguntar, ao lerem o Antigo Testamento, como que isso se aplica para nós hoje. E eu não quero deixar de lembrar que a casa do Senhor no Novo Testamento é a igreja reunida. Não importa onde e não importa em que horário. A alegria, portanto, no nosso caso, reside em estarmos juntos como igreja, cantando, lendo a Bíblia, orando juntos, fazendo aquelas coisas que fazem parte da vida cristã.
Nós somos a casa do Senhor juntos, é o que Paulo diz aos Coríntios. Vós sois o templo do Espírito Santo, como igreja reunida. E é essa alegria que deve permear o nosso coração, a alegria de estarmos juntos como igreja. É essa alegria que deve permear a nossa fé cristã. Versículo de número 2. Agora estamos aqui, junto às suas portas, ó Jerusalém. Mais uma vez, temos uma dificuldade de tradução aqui. É dificuldade mesmo. Pessoas falam tradução boa, tradução ruim. É difícil traduzir, é só isso, é difícil. E aqui nós temos mais uma dificuldade porque, como vocês podem ver, eu usei a NVT, mas a NVT não usa, por exemplo, a palavra pés, que aparece no original. E a tradução talvez um pouco mais fiel seria: nossos pés permanecem junto às suas portas, ó Jerusalém. E a ideia aqui é o seguinte: nossos pés permanecem às suas portas. Pé aqui, evidentemente, é uma ideia simbólica, metafórica. A ideia de que os nossos pés ficam firmes é a ideia de que o nosso caminho, a nossa vida, a nossa cosmovisão permanece centrada na cidade santa. Os nossos pés permanecem firmes em ti, ó Jerusalém. Ou seja, a gente chega para a festa, a gente participa da festa, a gente participa da alegria comunitária, mas quando a gente vai embora, o que fica em Jerusalém? Os nossos pés. Os nossos pés ficam em Jerusalém. Percebem? O pessoal vai como peregrinos, mas os pés permanecem em Jerusalém. Qual que é a ideia dos pés permanecerem em Jerusalém? A gente vai viver em conformidade com a cidade santa. É uma declaração de que a gente vai sair da festa, mas os nossos pés, o nosso caminhar, a nossa forma de andar permanece em Jerusalém. E na vida do cristão deve haver de fato a intenção de fazer prosperar uma continuidade entre a vida da adoração que a gente oferece como comunidade. Nós somos a Jerusalém reunida. Onde tem uma igreja reunida, tem uma Jerusalém. Deve haver uma continuidade entre este momento e o momento que tem na vida seguinte. A sua segunda-feira deve ter o pé no domingo. A sua terça-feira deve ter o pé no domingo. Portanto, ao irmos para casa, saindo de Jerusalém, os pés devem permanecer em Jerusalém. Nos versículos 3 a 5, versículo 3 diz: Jerusalém é uma cidade bem construída com muros firmes e compactos. Parece só uma questão meio arquitetônica, não é? Fazer uma discussão arquitetônica, mas não é. A ideia é que toda Jerusalém, ela se ajudava, ela se organizava de tal modo que estava tudo integrado. É como uma cidade bem organizada, em que o metrô está bem pertinho dos lugares. É uma cidade bem interconectada. Um exemplo muito bom num salmo, que eu acho muito bonito, é o salmo de 133. Vocês sabem que no salmo 133 diz assim: vocês sabem o primeiro versículo, como é bom e agradável que os irmãos vivem em união? Aí ele compara a união dos irmãos com o versículo 13, é revigorante como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes até o monte de Sião. Gente, é muito interessante, porque vocês estão vendo o mapa aqui? É um mapa mental. O norte de Israel fica o Monte Hermon, é o monte mais alto de Israel. Ele é tão alto que em cima dele tem gelo, mas gelo mesmo, é gelo para valer. Se você pegar qualquer foto hoje em Israel, para o monte que eles chamam de Hermon, tem gelo em cima. Esse orvalho do Monte Hermon, ele derrete durante o dia e ele vai cobrindo toda a terra de Israel. Sabe onde fica o Monte Sião? No extremo sul de Israel. Então esse orvalho que está no norte é o orvalho que rega a terra inteira até chegar ao sul. A união dos irmãos, a união do povo de Israel é comparada com a integração que existe entre um monte de norte e um monte do sul, em que eles, entre aspas, se ajudam, se alimentam, cooperam entre si. Quando diz que Jerusalém é uma cidade compacta e bem construída, o salmista está querendo nos lembrar que tudo em Jerusalém, como uma cidade, contribui para que todo mundo esteja adorando em comunidade. Porque imagine, uma cidade mal organizada não recebe Copa do Mundo, concordo? Para a cidade receber Copa do Mundo tem que ter metrô, tem que ter malha viária adequada, tem que ter um transporte bom para a Copa do Mundo.
Essa é a ideia. Para receber peregrinação, precisa ser uma cidade que tem hotel, que tem transporte, que tudo funciona direitinho. Esse é o elogio do salmista. Precisa haver uma estrutura mínima adequada para a adoração coletiva. E Jerusalém é assim. Isso nos faz pensar, se você pensar na igreja, se nós tivermos um ambiente ruim de adoração, se as coisas não contribuírem muito bem, não tem alegria nenhuma que possa ser sustentada. Vai ser um fiasco. Se você estiver viajando para ir assistir a Copa do Mundo e o metrô não funcionar e você chegar atrasado no jogo do Brasil, vai ficar chateado. Assim, nossa, a Copa lá no... Onde vai ser a Copa agora mesmo? Vai ser no Catar? Nossa, que horror, lá no Catar não funcionavam as coisas, né? Mas quem for depois conta pra gente como foi. Não funciona. Se nós aqui como igreja, a adoração não funcionar, o som não funcionar, o louvor não funcionar, a programação não funcionar, a alegria é minada. O que o salmista está dizendo é que as coisas aqui cooperam para que a igreja, como corpo, funcione para o bem comum. Isso aqui é quase uma teologia de como o culto tem de funcionar. Tem de funcionar direitinho, tem de funcionar da maneira correta. O versículo 4, na parte A do versículo, a primeira parte diz: todas as tribos de Israel, o povo do Senhor, sobem para Jerusalém, sobem para cá. E aqui não é tão difícil entender. As tribos eram iguais? Filho de Levi, filhos de Simeão, filho de Benjamim, filho... Eles eram diferentes, eles até faziam obras diferentes, né? Lá Ruben, Gad, quando eles foram dividir o território, eles disseram: a gente vai ficar na Transjordânia porque a gente tem gado. A gente não vai atravessar a Jordânia, o Rio Jordão. Aí eles combinaram com Moisés o seguinte: vocês podem ficar aqui porque criam gado, porque não tem como passar o gado pelo rio. Mas vocês vão ajudar as outras tribos a atravessarem para conquistarem a terra do lado de lá. Isso está em Números. Né, quando Moisés está organizando o povo para conquistar a terra. Interessante porque as tribos eram diferentes. Tem tribo que quase desapareceu. Você não vai encontrar a tribo de Simeão nos textos dos reis, por exemplo. A tribo de Simeão praticamente desapareceu. Você não tem simeonitas na Bíblia. Só na divisão das tribos. Depois eles praticamente desaparecem. Provavelmente porque recebiam muita pancada dos filisteus. Mas as tribos eram diferentes. A igreja é local de todas as tribos. A igreja tem de ter pobre, tem de ter rico, tem de ter intelectual, tem de ter pessoas com menos instrução. A igreja é feita da diversidade na unidade. Todas as tribos correm para a igreja. Por quê? Porque o Senhor prometeu que o Espírito do Senhor seria derramado sobre toda a carne. Jovens, velhos, crianças. A ideia ali do texto de Joel, na promessa do Espírito Santo, é que todo tipo de pessoa seria parte de uma mesma igreja. É isso que Paulo diz aos Efésios. Quando você lê Efésios, você tem judeus e gentios na mesma igreja. E Paulo diz: o muro que separava judeus e gentios foi desfeito pelo sangue de Cristo. As diferenças que existem entre as várias tribos é desfeita quando nós nos reunimos como igreja. Quando nós estamos juntos como igreja, essas diferenças desaparecem, devem desaparecer, porque todos os povos, todas as tribos fazem parte da adoração. Então na igreja não existe rico, pobre, inteligente, menos inteligente. A igreja de Cristo é o reflexo de Cristo, é o reflexo da humildade, é o reflexo de toda aquela graça e aquelas virtudes que são próprias da vida cristã. Nós precisamos cultivar entre nós essa ideia de entre nós termos todas as tribos. Brancos, negros, gordinhos, magrinhos. Né? Não tão diverso assim que haja uma diversidade não bíblica, né? Porque tem uma diversidade aí que é meio não bíblica. A gente deixa a diversidade não bíblica, né, para ter a diversidade que a Bíblia aponta. A parte B do versículo. Vem para dar graças ao nome do Senhor conforme a lei requer. E aqui nós vamos encerrar nesse ponto. Veja só que interessante, todo mundo vem dar graças ao nome do Senhor. A melhor tradução não é dar graças ao nome do Senhor, porque dá a impressão que vem agradecer, né? Dar graças geralmente é agradecer. Não, o versículo aqui é adorar mesmo. Eles não vêm dar graças, eles vêm reconhecer publicamente o Senhor, eles vêm louvar o Senhor. A palavra hebraica é louvar mesmo. É louvar. Então, eles vêm para louvar o Senhor. E o Senhor aqui é Deus mesmo. Yahvé. Mas veja a parte C, se é que tem uma parte C. Não, volta, não tem, é no versículo 4, pulou o versículo. Aqui, vem dar graça ao nome do Senhor, conforme a lei
Vejam só, claro, eles vão porque eles ficaram alegres, não é? Não tem o elemento da alegria? O povo não está alegre de ir junto, adorar o Senhor como comunidade? Mas o versículo diz que é conforme a lei requer. De fato, muitas vezes nós não sentimos vontade e a gente acaba dizendo, olha, vai ser desonesto se eu ir ao local de culto louvar a Deus se eu não sinto vontade. Eu seria um hipócrita. Então, você que se sente um hipócrita, o Salmo diz assim, eu não me importo se você está com vontade ou não. Está decretado. É conforme a lei requer. É conforme a lei requer. Tem o elemento da alegria, da adoração comunitária no início do Salmo? Tem. Mas existem aqueles que cumprem o mandamento com alegria. Que bom para você que cumpre o mandamento com alegria. E tem outros que cumprem sem sentir vontade. O fato de que você tem de cumprir com alegria não significa que você não tem de cumprir se não tiver vontade, entende? Melhor para você se você cumpre com alegria. Melhor. Cumpra com alegria. Mas se você não tem alegria em cumprir, não significa que não tem de cumprir, ainda é mandamento. A lei requer o povo estar junto, adorando comunitariamente. Às vezes a gente pensa demais nos sentimentos, e tem um autor que diz uma coisa meio pesada, ele diz assim que a Bíblia fala quase nada sobre o que nós sentimos. A Bíblia não pergunta muito se a gente está com vontade ou não, é para fazer e ponto. Já viu a Bíblia falando, se você tiver vontade? Não é para ter vontade. E se nós basearmos nos nossos sentimentos, a gente não pode esquecer que os nossos sentimentos são pecaminosos e mentirosos. Muitas vezes a sua falta de vontade tem raiz pecaminosa. Porque a santidade leva até Deus. A santidade do cristão te aproxima de Deus. Portanto, o que te afasta do culto é a sua pecaminosidade. De algum modo, existe alguma raiz pecaminosa que te afasta do culto, que te afasta da adoração, que te afasta do povo de Deus. Pode ser muita coisa. Ah, eu estou triste, não tem nada a ver com pecado. Mas às vezes a sua tristeza é porque você cultiva em seu coração um sentimento que não deveria. Por isso você está triste. Hoje eu estou muito triste, eu bati o carro. Mas ó, a sua tristeza é por causa do carro, então quer dizer, Deus deixará de ser adorado quando os seus ídolos forem quebrados. No fundo é isso. Ou você é o seu próprio ídolo, para aqueles que dizem que o domingo é o único dia que tem para dormir até mais tarde. Nesse caso, o ídolo somos nós mesmos, que nos adoramos, adoramos o nosso descanso e o nosso prazer em descansar. Se os cristãos cultuassem somente quando eles tivessem vontade, a gente quase não teria culto. Tem muito cristão que está fazendo por obrigação mesmo, porque entende que é mandamento. Nós somos pecaminosos e a gente não pode confiar nos nossos... Nós não devemos confiar nos nossos sentimentos. Nós temos de entender o seguinte, o culto, ele desenvolve os seus sentimentos para com Deus. Não são os sentimentos que tem de desenvolver o culto. Consegue entender a diferença? Você estar no culto expressa sentimento em relação a Deus. Mas não são os seus sentimentos que tem de expressar o seu culto. É Deus o alvo do sentimento. Não o sentimento, aquilo que vai preceder o culto. Você está com dúvida? Pode deixar para o fim? Pode deixar para o fim? Culto é um ato que desenvolve sentimentos para com Deus, não um sentimento para com Deus que é expresso no ato de culto. Já posso colocar depois. Quando a gente obedece a ordem de louvar a Deus no culto, nós estamos expressando a nossa necessidade essencial de nos relacionarmos com Ele. Por fim, e aqui eu quero concluir essa primeira parte do sermão, a gente observa que o culto em Israel fornece uma estrutura para a nossa vida. E esse é o título da mensagem. Coloca, por favor, o slide anterior. Por isso que eu chamei de uma estrutura para a vida. Eu chamei de uma estrutura para a vida porque em Israel, essas 3 festas que aconteciam durante o ano criavam a identidade deles. Quando eles iam para Jerusalém, eles lembravam quem era o Criador dos céus e da terra. Eles lembravam das obras que o Senhor havia feito por eles. Eles lembravam da providência de Deus no culto. Eles lembravam da salvação com que Deus salvou o povo no deserto, no caminho do Egito. Eles cantavam todas essas verdades mais uma vez.
Lá em Jerusalém eles tinham a oportunidade de ver ou ouvir a comunidade proclamar conjuntamente as verdades da fé, nos rituais de culto, no sacrifício, na purificação. Eles lembravam do perdão de Deus, eles lembravam do propósito da existência deles. Irmãos, o culto tem uma coisa que é interessantíssima, que é pegar todos os fragmentos dispersos da nossa existência, toda aquela coisa confusa que é a nossa vida, que a gente não sabe para que está aqui, por que veio. E aí no culto a gente ouve coisas como: e o Senhor fez vocês para o louvor da sua glória, porque Ele vos escolheu em Cristo para que vocês sejam santos como Ele é santo. O culto, quando a palavra de Deus é proclamada, quando o culto é centrado em Cristo e na Escritura, o culto começa a dar uma formatação para a nossa vida, os pedacinhos dispersos da nossa existência começam a se juntar para formar um todo coerente, organizado, significativo. A gente lembra para onde a gente está caminhando, sabe? Para onde que eu estou indo? Eu não sei se eu vou ficar rico, se eu vou ficar pobre, se eu vou ser casado, se eu vou ser solteiro, se eu vou ser gordinho, se eu vou ficar sempre esbelto. Mas quando você vem para o culto, você sabe que você está indo para Nova Jerusalém, que o seu caminho está garantido, que o Senhor te salvou e você nunca vai escapar da mão dele, porque as ovelhas não escapam da mão dele, ele vai mantê-las até o fim. A sua vida ganha sentido, ganha significado, a sua existência ganha uma estrutura. O culto é uma estrutura para a vida. A gente chega de lugares diferentes, em várias condições, cansados, angustiados, outros às vezes mesmo só com problema estomacal, mas nós estamos aqui juntos, todos atrás de uma mesma coisa, crendo nas mesmas coisas, e isso conforta uns aos outros. Sabemos que cremos nas mesmas coisas, que temos o mesmo Deus, e que nós estamos caminhando numa mesma direção, porque todos temos o mesmo Espírito. E quando nós cremos na mesma coisa, nós percebemos: não sou eu que tenho o Espírito, é real, porque o outro crê na mesma loucura que eu. Nós temos o mesmo Espírito, que é tudo em nós. Às vezes, quando nós estamos confusos e as coisas se recusam a se ajustar direito na nossa cabeça, mesmo que a clareza não venha na nossa mente durante o culto, venha a paz que excede todo o entendimento, para que a gente possa decidir com mais clareza. Mesmo quando a gente não obter as respostas, porque tem muito crente que vai assim: eu vou para a igreja hoje para obter uma resposta do Senhor. Ó, Senhor, eu quero te ouvir falar. O Senhor falou o culto inteiro, todas as vezes que a Bíblia foi pregada, e ele sai de lá sem achar que Deus falou. Mas como Deus não falou? A gente está lendo a Bíblia, como é que Deus não falou? Palavra de Deus, é só ler em voz alta, Deus está falando. Não é? Mas mesmo que a gente saia sem a resposta que a gente gostaria de ouvir, a gente sai daqui com a segurança de que sabemos onde estamos e quem está nos guiando. Portanto, a alegria o júbilo reside em estarmos juntos, porque o culto não é só um mandamento no sentido de que nós rendemos graças a Deus. O culto, como nós vamos ver ainda mais na semana que vem, fornece uma estrutura para nós. Não só fornece uma forma de adorarmos a Deus, como fornece para nós uma estrutura vital. A nossa identidade fica mais firme aqui. Nós lembramos quem somos, para que fomos feitos, para quem fomos criados. Tudo parece se dispersar durante a semana, mas talvez o versículo-chave seja essa perseverança no versículo de número 2. Os meus pés estão firmes em ti, ó Jerusalém. O desafio de, durante a semana, a gente caminhar no mundo como se ainda estivesse no culto de domingo. É um desafio. E os salmos de peregrinação são esse desafio, porque nós vemos que o Salmo 122 é o clímax. O Salmo 122 é você sair do Salmo 120, vocês estão lembrados? Sair do Salmo 120, quando ele está iniciando a peregrinação dele, não é? E ele olha em volta, o que ele vê? Só gente mentirosa e enganadora, como eu preguei. O Salmo 121, ele olha para os montes e se pergunta de onde vem o socorro. O que tem no monte? Só idolatria. Os montes têm o quê? Só outros deuses. Eu vou buscar ajuda nos montes? Ele está saindo dos enganadores, da falsidade, depois ele passa pela idolatria e finalmente chega em Jerusalém. É isso que vai acontecer com a gente daqui para domingo. Durante sua semana você vai viver o Salmo 120, com os enganadores, com as pessoas em quem você não pode confiar, com todas aquelas pessoas que você olha em volta e fala assim: eu não queria viver com eles. Eu me sinto como se estivesse longe e distante da terra do Senhor. Depois você vai viver o Salmo 121, que você vai olhar em volta e vai falar assim: quem poderá me socorrer?
Aí fala assim, será que vai ser o Chapolin? Será que vai ser o dinheiro? Será que vai ser o amor? Será que vai ser o sexo? Será que vai ser o entretenimento? Quem poderá me socorrer? Quando você olha para os montes, você está fazendo essa pergunta. Eleva meus olhos para os montes. Você está se perguntando qual dos deuses dos montes vão te socorrer. Porque nos montes só tinha deuses. Quem não viu o Salmo 121, eu tenho a gravação, vou postar no grupo para vocês. Importante para entender que os salmos de peregrinação estão te formando uma estrutura. Você vai passar pelo 120, passar pelo 121 e finalmente chegar no 122 como resposta para o que vinha anteriormente. A igreja reunida fornece uma estrutura para a sua vida. Depois de você ter passado por essa peregrinação entre os enganadores e entre os falsos deuses. Amém? Senhor Deus, que a Tua palavra nos console, nos instrua, nos aperfeiçoe, nos santifique para a glória do Teu santo nome. Usa estas palavras que são Tuas, para a edificação do Teu povo, para o fortalecimento espiritual de cada um, em nome de Jesus nós te pedimos. Pode colocar de pé.